eu quero compartilhar uma palavra que várias vezes você já me ouviu falar sobre esse assunto. Mas a palavra de hoje permeia sobre o tema gratidão. Eu preparei essa mensagem e ao tempo que eu preparei essa mensagem, eu comecei a pensar algumas coisas que aconteceram em 2022. As conquistas, os aprendizados, as pessoas, tantas coisas que aconteceram, e eu comecei no meu cantinho a agradecer ao Senhor. Eu tenho certeza que se você tiver feito isso esse ano, ou tiver feito, ou ainda for fazer isso, você vai parar e vai ver que o Senhor tem sido bom contigo, que Deus tem sido bom com você. Na verdade, esse assunto de gratidão pode ser encontrado na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. A Bíblia, entre os muitos assuntos que ela fala, um enredo que envolve muitas das vezes é o assunto louvor. É só você começar a ler o livro de Gênesis e você vai ver que todas as coisas que Deus criou, criou para o seu louvor. Em Isaías 43, o profeta diz que todas as coisas Ele criou para seu próprio louvor. Então, na criação dos céus, na criação da terra, na criação dos peixes, na criação dos homens, um propósito: glorificar a Deus. A Bíblia continua ainda falando de louvor, quando registra em Apocalipse 5 o maior coral. Eram tantas pessoas que dizem que eram milhares de milhares, milhões de milhões, e ambos em uma só sinfonia cantavam dizendo: digno é o Cordeiro. É na Bíblia que nós encontramos um livro só de canções. Salmos é este livro, e coincidência ou não, está centralizado no meio da Bíblia, para que você possa aprender a louvar o que vem antes e o que vem depois. Músicas são os assuntos que permeiam o livro de Salmos, e em Salmos nós encontramos alguns salmistas, nós encontramos algumas pessoas. Em Salmos encontramos o tão conhecido moço chamado Asaf. Ele era o responsável pelo louvor em Israel. Capítulo 50, capítulo 82, o mais conhecido, capítulo 73, quando ele começa a perceber o quanto é melhor servir a Deus do que ter riquezas. Nós encontramos ainda em Salmos as canções de Moisés, Salmo 90, quando ele fala da brevidade da vida. A canção mais conhecida de Moisés está em Deuteronômio 31, quando ele, prestes a morrer, prestes ao fim de sua vida, começa a declarar os feitos, a bondade, a misericórdia do Senhor. A irmã de Moisés, Miriam, também é conhecida como sendo uma cantora. Atravessaram o Mar Vermelho, ela pega seu tamboril e começou a cantar, e começou a adorar. Êxodo 15 descreve que enquanto ela cantava, uma multidão de mulheres a acompanhavam, dizendo: só o Senhor é Deus. É Ele quem faz misericórdia, quem sustenta o fraco. Canções e mais canções são cantadas, mas não só no Antigo Testamento. No Novo Testamento, temos a canção de Maria. Quando ela recebe o anúncio de que ficaria grávida, ela se prostra e diz: a minha alma bendiz ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E ela declara que Deus está acima dela. Paulo faz a mesma coisa quando escreve em Romanos, no capítulo 11, a frase que nós várias vezes ouvimos nos lábios do nosso pastor Adalto: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas o cantor mais conhecido na Bíblia é Davi, e entre os seus salmos está aqui o Salmo 103. Esse salmo é gostoso de se ler, é edificante de se ler, mas no verso 1 eu encontro 4 verdades que eu queria atentar com você. Eu quero que você observe que numa simples estrofe de uma canção, ele diz verdades que você devia atentar. Ele começa dizendo: bendize. A palavra bendize ou bendizer vem do mesmo radical de falar bem, pronunciar bem, falar coisas boas. É do mesmo radical de bênção, de bendito. Então, quando Davi está dizendo bendize, ele está caminhando para a expressão diga coisas boas. Na verdade, a expressão de Davi corrobora com as outras passagens bíblicas, como em Efésios 4. Lá no versículo 29, Paulo está dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente palavras que promovam edificação, palavras agradáveis às pessoas que ouvem. Não existe nada pior do que sentar do lado de alguém que só diz palavras ruins, que só sabe maldizer. E veja a expressão maldizer, traduzido de trás para frente, dizer coisas maus. E sentar do lado de pessoas assim é péssimo,
Por isso, Davi está dizendo: eu pronunciarei coisas boas, os meus lábios dirão a tua bondade, os meus lábios contarão as tuas bênçãos. É em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 6, que Paulo diz que a nossa palavra deve ser como sal, que tempera e dá gosto. Em outras expressões, é assim que devemos entender. Deus espera que nos seus lábios produzam expressões que as pessoas que estão perto sintam vontade de viver o que você está vivendo. Mas devemos admitir, nem todo mundo tem palavras de gratidão nos seus lábios. São pessoas que reclamam de tudo. E não importa se está chovendo ou está fazendo sol, não importa se é tempo de plantar ou tempo de colher, não importa se eles estão bem ou ruim, já se tornou tão entranhado nele que os lábios dele só sabem olhar para as coisas ruins. O carro virou e você lamenta, mas você saiu vivo e você não agradece. Choveu, alagou minha casa, você lamenta, mas você não agradece, porque mesmo assim, com todas as coisas, você pelo menos ainda tem uma casa para morar. Nós só sabemos reclamar quando nós não entendemos que fomos criados para louvor da sua glória. E uma das maneiras de louvar a Deus são com as nossas palavras. Quais são as palavras que estão nos seus lábios? Você reclama de quê? No livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 10, Salomão diz: nunca diga que os anos passados, que os dias passados foram melhor que os de hoje, porque isso é impedir ou dizer que Deus não é capaz de produzir dias melhores. Tempo bom era quando eu morava no Rio de Janeiro. Tempo bom era quando as crianças eram pequenas. Tempo bom, não devemos viver só de passados. Não devemos viver só de coisas passadas. Será que Deus não fez nada no tempo de hoje? Você mora em Barroquinha e está agradecendo só pelo tempo que morou fora. Você é casado e está agradecendo só pelo tempo que era solteiro. Será que não tem nada de bom agora? Será que nada de bom tem acontecido na tua história? Pastor, mas é problema demais. Eu tenho certeza que nenhum de nós enfrentamos tantos problemas ao ponto de não ter alguma conquista, algum aprendizado, alguma vitória. Então Davi começa a encher os lábios dizendo: bendigam. E eu quero começar essa mensagem dizer: limpe sua boca e comece a pronunciar palavras boas. Sabe aquela mulher que estava tudo mal porque perdeu o filho e perguntaram: como vai? E ela disse: vai tudo bem. E sabe por que ela disse isso? Não porque é insana, porque ela sabe que quanto mais eu produzo palavras boas, mais bênçãos alcançam a minha vida. Tem muita gente que é prisioneiro de palavras ruins. O salário não presta, o casamento não presta, meus filhos não vão dar nada, essa casa é ruim, só vi essa cidade não vai para frente, essa igreja, esse pastor. Pois parabéns, você é prisioneiro das coisas que você diz. Comece a corrigir os seus lábios, porque gratidão começa com palavras. Mas a segunda expressão que está no texto é: bendize, ó minha. Ao falar disso, Davi está dizendo que a fonte das palavras está no coração dos homens. Jesus disse que nós falamos aquilo que o nosso coração está cheio. Se você só fala coisas ruins, é porque o seu coração é mau, é perverso, só tem alimentado-se de coisas ruins. Nós precisamos entender que o coração é a fonte de onde se sai toda a gratidão. Ora, pois, eu posso citar para você o que se passou no céu. Quando um anjo está sentado nas pedras afogueadas, a Bíblia diz que ele era todo bem trabalhado, pedras preciosas, mas ele não se sentiu satisfeito com o que tinha. E no seu interior ele disse: eu vou querer ser igual a Deus. Ele tinha tudo, mas não está satisfeito com o que tem. Sabe onde é a raiz disso? No seu interior. Na terra é encontrada a mesma história com a vida de Eva. Ela tem tudo, ela tem um casamento, ela tem uma boa morada, ela não sofria nada, tinha tudo do bem e do melhor. Sabe o que é tudo do bem e do melhor? Mas ela não se viu satisfeita. Quando a proposta foi: se você comer o fruto, você vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Ela já conhecia o bem, Deus já queria poupar do mal, mas a insatisfação de não estar feliz com o que tem, faz Eva ir ao encontro do que lhe acaba com a sua história. E eu estou falando isso para dizer a você que a raiz da ingratidão está dentro do coração.
As pessoas não aprenderam a serem felizes com o que têm. As pessoas não descobriram o que significa ser grato aqui dentro. Aqui fora pode não estar bem, mas no meu interior eu tenho razões para agradecer. É por isso que a adoração parte do espírito do homem, do interior do homem. É Jesus que diz àquela mulher samaritana em João 4, que a verdadeira adoração é encontrado nos adoradores que adoram em espírito. Ela tem que ser do íntimo de você. Se a adoração, se a gratidão sai daqui e não sai daqui, ela está sem conexão, sem sentido. E muitas das vezes nós esquecemos de trabalhar aqui. E como trabalhar aqui? A expressão de Paulo à igreja de Filipos, no capítulo 4, no versículo 11, ele diz: sei estar contente com tudo que tenho. E ele não está falando isso porque as coisas estão boas. Ele estava preso, escrevendo à igreja, sendo um prisioneiro. Mas ele diz: eu aprendi a estar contente, se eu tenho, se eu não tenho, se as coisas deram certo ou não estão dando. E por que Paulo está falando isso? Porque a raiz da gratidão é quando você é feliz com o que você tem, com aquilo que você vive. Eu almejo coisas melhores, mas eu já sou feliz com aquilo que Deus me deu. Eu posso não ter o melhor carro, mas eu sou feliz por ter um transporte para andar. Eu posso não ter um carro, mas eu sou feliz porque eu tenho condições de movimentar as minhas pernas. Eu posso não ter a melhor saúde, mas eu sou feliz porque não estou internado no hospital 24 horas. Eu posso não ter uma mansão, mas eu sou feliz porque eu tenho lugar para inclinar a minha cabeça e dormir um sono. Eu não posso não comer as melhores comidas, mas eu sou feliz porque todos os dias eu tenho me alimentado. Eu posso não ter o melhor casamento, mas sou feliz porque eu tenho alguém para chamar de minha esposa, de meu marido. Ou seja, estar contente é algo que brota do íntimo do coração do homem. E Davi está dizendo: bendize, ó minha alma. Corrija seu coração. Pare de ser ingrato. Pare de esquecer daquilo que deve ser tratado do seu coração. E ele continua no texto, quando ele prossegue dizendo: bendize, ó minha alma, ao falar bendize ao Senhor, ele está falando a terceira verdade da qual eu quero destacar, que a adoração ou a gratidão, ela tem uma origem e ela tem um alvo. E ele começa a dizer: bendiga o Senhor, agradeça ao Senhor. Claro que tem que começar assim, porque Deus, ele tem que estar acima de tudo e de todos. É o próprio texto de Deuteronômio 6, onde Moisés descreve dizendo: adore, seja grato, ame a Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. É no livro de Marcos, no capítulo 12, quando nos versículos 29 a 34, Jesus está dizendo: o que é que espera o Senhor de ti, senão que você o ame com todas as suas forças, com todo o entendimento, com todo o teu coração. Sabe, adorar ao Senhor significa colocar Ele em primeiro lugar, acima de tudo. Em Colossenses, eu acabei de ler esse livro recente, Paulo está dizendo que Cristo triunfou a morte, foi primícia dos que ressuscitaram, para em tudo ter a primazia. Em outras palavras, Paulo está dizendo: ele venceu o que você não podia, para estar no lugar que não pertence a você. E qual é o lugar? O primeiro. Jesus nunca aceitou o segundo lugar. O lugar de Jesus sempre foi o primeiro. Se ele não for o primeiro na sua vida, o segundo ele não é. Se Jesus não for o centro, ele não é mais nada na sua vida. Porque o que nós aprendemos na Bíblia é que o amor de Deus, o amor por Deus, deve estar acima do amor pela minha própria vida, deve estar acima do amor pela minha própria família, deve estar acima do amor por qualquer coisa. Se Deus não está acima, então você não entendeu o que é gratidão, porque gratidão começa em colocar Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Mas escute, eu preciso caminhar um pouquinho mais nesse assunto para dizer que se Deus é o primeiro na sua vida, lembre do que disse o nosso amado irmão João. Na sua carta, no capítulo 1, no capítulo 4, no versículo 20, ele diz: como você pode dizer que ama a Deus que não viu, se você não consegue amar o irmão que você vê? De uma forma muito simples, a frase que muito usada nas redes sociais é essa:
você ama Deus amando pessoas. Amar ao Senhor ou ser grato ao Senhor me convida também a ser grato a pessoas. Você não pode ser religioso ao ponto de dizer obrigado, Deus, por tudo e não saber agradecer as pessoas que estão do seu lado. Você não pode ser tão cético ao ponto de ser uma pessoa que dá glória a Jesus, que diz amém e aleluia, mas não sabe reconhecer o que as pessoas fizeram por você. Porque sabe como Deus cuida de você? Através de pessoas. E sabe como você ama a Deus? Amando pessoas. Sabe como você serve a Deus? Servindo pessoas. É a dinâmica do reino. Então, se a Bíblia me ensina a adorar ao Senhor, uma das maneiras de reconhecer o favor de Deus é sendo grato com quem está do meu lado. Você é grato? Eu sou grato. E quero aqui agradecer a minha família, porque ela sempre esteve ao meu lado. Quando todos vão embora, são eles que ficam. E se hoje as pessoas estão perto de mim porque as coisas dão certo, quando elas não deram, eram eles que estavam perto de mim. Quando não tinha ninguém para me aplaudir e dizer você é o cara, eram eles que estavam dizendo papai, meu marido, nós estamos juntos. Então eu agradeço a Deus pela honrada família que eu tenho. Eu também agradeço a Deus pelo presbitério, pelos líderes de igrejas, porque nós só somos a igreja que somos por causa dos companheiros de trabalho, que saem de suas casas, que pegam suas motos, que encaram o sol e a chuva e vão dirigir os cultos nas congregações, nos interiores, que estão de ombros dados para reproduzir aquilo que estamos compartilhando aqui. Então, ao presbitério, na pessoa dos pastores, presbíteros, evangelistas e diáconos, muito obrigado pela ajuda a apacentar esta igreja. No apacentar desta igreja, eu sou grato aos ministérios que cuidam de pessoas, sejam os homens, sejam as mulheres, sejam as crianças, sejam as pessoas das mais diversas faixas etárias. Agradeço ao Senhor pela vida de cada líder que já passou por esta igreja, liderando e mesmo sem saber como, estavam ali dizendo eis-me aqui. Sim, eu sou grato, porque no cuidado de pessoas, ao nosso lado temos o grupo de evangelismo, coordenado pela irmã Liduína, um grupo que está saindo às ruas para dizer em alto e bom tom, ainda há esperança. E enquanto eles gritam lá fora dizendo ainda há esperança, há um grupo de discipulado que recebe as pessoas aqui, na pessoa do irmão Antônio José e da irmã Suyara, que cuidam deles e dizem, fique firme, permaneça, não desista da sua fé. Grato sou a Deus pelas pessoas que alcançam e discipulam, pela diretoria que gerencia os recursos, pelo conselho fiscal, que cuidam das finanças e que tiram dias para ficarem trabalhando com números, para que as coisas mantenham a sua ordem. Sou grato a Deus pelos intercessores, que na pessoa do irmão João e da irmã Aparecida, se reúnem para orar pela construção dessa igreja. E outras pessoas agregadas a eles, que no silêncio, sem ninguém saber, estão se reunindo aqui aos sábados para dizer, abençoa, Senhor, cuide dessa igreja. Falar em cuidar da igreja, eu sou grato aos construtores que se dedicaram à construção durante esses 3 anos. Uma equipe que se esmerou, seja cavando buraco ou levantando paredes. Na última equipe, nos últimos homens que estão à frente, nosso irmão Paulo, irmão Israel de Assis e Willis, que estão à frente desses serviços. Mas são tantos outros que cuidam da instalação elétrica, como o irmão Vitor, que cuidam das pinturas, que cuidam dos mutirões. Quantos homens, jovens, adolescentes, pessoas que se uniram para essa construção dar certo. Sim, eu sou grato. Sou grato aos voluntários que param um domingo para servir vocês. Enquanto vocês se sentam, eles ficam em pé, estacionando as motos, oferecendo água, cuidando dos filhos de vocês. Voluntários que servem para haver uma organização no culto. Eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus pela vida dos músicos da banda Ézer, pela turma da mídia, que cuida de uma boa liturgia, para que eu tenha um som para pregar, fazer as coisas acontecer, fazendo com que a nossa liturgia não se gire em torno de uma só pessoa. Sim, eu sou grato. Sou grato pela igreja que acredita nos projetos malucos que trago e sonham comigo, sem saber como, mas diz, se o pastor vai, nós vamos juntos. Eu agradeço a Deus pela vida dessa igreja, que são mais doidos do que eu. Eu agradeço a Deus pela cidade que me acolhe, que durante quase 20 anos me permitiu estar entre as suas ruas, me reconhecendo como um cidadão barroquiense e dando a minha família condições para morar entre vocês e se sentir acolhido nesse lugar. Ah, meus amados,
São tantas coisas, tantas pessoas pela qual nós devemos agradecer. Então você reconhece quem está do seu lado? Senão você não entendeu nada. Porque gratidão está exatamente aqui. Mas a última palavra do texto é: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim. Eu vou repetir a frase: e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. A última palavra desse texto é ser grato com tudo. Ser grato a Deus com as coisas que Ele te deu. Ser grato a Deus com as coisas que pertencem a você. Ser grato a Deus, eu sou grato a Deus, ao meu Senhor e às pessoas. Mas com o quê? Com tudo que você tem, com todas as coisas que Ele deu a você. No livro de João, no capítulo 6, nós encontramos um rapaz que foi grato com seus bens. Quando todo mundo estava há dias no deserto ouvindo e já sem ter o que comer, é um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes, e ao invés de se preocupar só consigo, ele serve com seus bens. Grato com seus bens, ele partilha, entregando tudo o que tem. No livro de Marcos, no capítulo 14, no versículo 3, que eu encontro uma mulher servindo a Deus com seus sonhos. Ela carregava um vaso de alabastro, e esse vaso de um precioso valor era aquilo que se guardava para o dia das núpcias, esperando encontrar com seu amado, e toda perfumada a ir para o tálamo, para o lugar das núpcias. Mas quando ela encontra Jesus, ela descobre que os seus sonhos podem ser derramados aos pés dele, e pega um vaso de alabastro e derrama aos pés dele, para dizer: você é mais importante do que os meus próprios sonhos, e eu abro mão dos meus sonhos só para servir a você, só para gastar minha vida com você. Em Mateus, no capítulo 8, eu encontro uma mulher que o seu nome não é registrado, mas aprendeu a servir a Deus com seus talentos. A sogra de Pedro, jazendo em febre, depois de receber a cura, ela se levanta, e o versículo 15 diz que depois de curada, ela vai servir, talvez fazendo um café, uma tapioca, talvez um peixe assado, um arroz. O talento dela era aquilo. Ela está servindo a Deus com o talento que tem. Permita-me trazer à sua memória isso. Você está dizendo a Deus que você é grato, mas você tem servido a Deus com o que Ele te deu? Seu dinheiro, para que você tem gastado? Com o quê? Na edificação? Na promoção do reino? Ou em quê? Quando a lanchonete recebe mais de ti do que o gasofilácio, você é mentiroso em dizer que Deus está acima de tudo. Quando você gasta mais na loja de roupa do que no reino, no cuidado com as pessoas, você é mentiroso. Adore a Deus com seus bens, adore a Deus com seus talentos. Você é ótimo no que faz, mas na escola, na igreja, você não se dispõe a nada. Você é um exímio, talentoso lá fora, comunicador, fala bem, se movimenta, está pronto para servir o seu patrão, mas não serve na igreja. Ah, pastor, porque eu preciso trabalhar, eu ganho meu dinheiro. Você não entendeu. Quem te sustenta nunca foi o dinheiro, quem te sustenta nunca foi o teu emprego. Se não for o Senhor, você não tinha nada do que você tem. Ser grato com seus talentos, se gastar e deixar a vida gastada no reino, abrindo mão às vezes da sua própria vontade, dos seus sonhos. Em Lucas 5, eu encontro a história de um homem que serve a Deus com a sua própria vida. Ele pescou a noite toda, não apanhou nada, e já voltando, lavando as redes, Jesus se aproxima e diz: Simão, me dê o seu barco. E agora Jesus sobe o barco de Simão e prega. E se Simão já está servindo a Deus com o seu barco, Simão serve a Deus com a sua vida, porque para Jesus subir na popa do barco e pregar, Pedro desceu para as águas, molhou os seus pés, e mesmo cansado, segurou o barco para dizer: o senhor pode pregar, que eu cuido do barco aqui embaixo. O senhor pode falar, porque eu vou gastar meu tempo, minha vida com o Senhor. Mesmo não tendo pegado nada, mesmo estando cansado, sem saber o que me espera, vou te servir com a minha vida. E é esse Pedro que depois vai ouvir Jesus dizer assim: você me ama? Então apacente as minhas ovelhas.
porque ninguém serve a Deus, ninguém serve pessoas, se primeiro não aprender a amar a Deus. Sonhos, bens, talentos, vida. Então eu te pergunto, no raiar de um novo ano, na iminência de algo novo, como está seu coração? Reclamando, esperando, questionando? Quer um conselho? Seja grato. Porque se você for grato antes da bênção chegar, não haverá risco de você não ser quando ela chegar. Se você sabe agradecer antes das coisas acontecer, a probabilidade de você agradecer quando elas acontecerem será maior. Então seja grato em todo tempo. Pastor, não aconteceu ainda, eu abri minha cartinha e nada do que eu pedi deu certo, mas eu quero te agradecer, meu Senhor. Sabe o que Deus diz? Ele me louvou, mesmo que as coisas não aconteceram. Ele me adorou. E eu encerro essa mensagem citando a expressão de Abacuque, dizendo: ainda que a figueira não floresça, que as ovelhas no curral não estejam produzindo, que as ovelhas estejam, que as plantações estejam mirradas, ainda que as coisas estejam fugindo do controle, eu exultarei no Deus da minha salvação.